Vamos trazer as informações e explicar ao povo de casa como está a situação, né? Que muita gente não acredita, acha que é simplesmente uma gripezinha e por aí vai, mas a giripoca ela tá piando, né, Carla? Pois é, Alessandro, eu estou aqui com o médico Ademar Figueiredo, que é o presidente do Sindicato dos Médicos de Governador Valadares, que vai falar para a gente sobre essa situação, a situação dos profissionais da saúde, né, diante dessa pandemia. Você mesmo disse, às vezes as pessoas não acreditam. Eu acho que as pessoas não têm noção, né? Quem tem mesmo é quem está ali na linha de frente, trabalhando, está vendo mesmo esse caos acontecer. Então, doutora Ademar, muito obrigada por ter vindo falar com a gente. Obrigado. Um bom dia para você. Vamos começar falando a sua avaliação. Como que está a situação dos profissionais da saúde nesse momento, após um ano de pandemia? Como é que está o trabalho e a situação psicológica mesmo desses profissionais? Bom dia. Bom dia a todos. Acabamos de completar um ano de trabalho intenso na pandemia, né? Os profissionais de saúde, Governador Valadares, principalmente que nós estamos representando, que são os médicos, mas que estão à frente de uma equipe que é composta por diversos tipos de profissionais, né? E todos são importantes nesse momento. Enfatizo que o médico é parte apenas de uma equipe que é muito grande, não só direcionados ao atendimento, mas quem está por trás também. E toda essa equipe tem feito um trabalho assim, hercúleo, um trabalho intenso desde o início da pandemia, né? Nós começamos no começo do ano passado com um sistema de saúde aqui local, tanto privado quanto público, com limitações, né? Com a instabilidade de número de leitos, né, acontecendo por diversos anos, e de repente tivemos que aumentar de forma substancial. Governador Valadares é a primeira cidade de Minas Gerais, está em primeiro lugar em expansão de leitos de UTI, né? Mais de 380% de expansão nos leitos de UTI, e isso só foi possível por um esforço conjunto de todos esses profissionais, né? E que estão nesse momento muito cansados, mas nem por isso deixam de estar atuando de forma muito intensa, principalmente nesse momento, nessa última semana, que tem sido o período mais crítico da pandemia em Governador Valadares. O senhor está falando que tem sido mais crítico. Acho que, no geral, esse está sendo o pior período da pandemia, né, dentro desse um ano. Isso é geral, não é, doutor? As notícias que nós temos do país inteiro, né, de Minas Gerais principalmente, né, que é o que a gente acompanha diretamente, que é a nossa casa, o nosso estado, é que realmente no estado inteiro estão esgotados os leitos, está aí, se não está próximo de 100%, está chegando a 98%, 99% de esgotamento dos leitos hospitalares, tanto de UTI quanto de enfermaria. Isso tirando algumas ilhas, algumas cidades que ainda têm alguma reserva, né? Mas isso tem sido modificado dia a dia com o esforço desses profissionais para ajudar a abrir mais leitos, ajudar a expandir a rede, ajudar a criar mais um conforto para a população que está procurando, e a população que tem adoecido, né? E que tem crescido muito o número de pessoas precisando desse auxílio hospitalar nesse momento. Hoje, os governantes falam muito que esbarram no problema de falta de profissional, às vezes, para abrir novos leitos. Falta mesmo profissional da área, e o senhor conseguiria dizer aqui, hoje, na nossa região, quantos mais seriam suficientes para atender essa demanda? A questão é muito ampla, né? Não é só uma questão de falta de profissional, né? Nós temos hoje aqui em Governador Valadares duas faculdades de medicina, né? Uma federal e uma do município, né? Ao nosso entorno nós temos uma universidade em Teoflotone, outra em Ipatinga, outra em Caratinga, que formam médicos e estão formando médicos, né? Mas no momento de crise, onde houve uma expansão, como a gente falou, próximo de 4 vezes o número de leitos, o tempo para a formação desse profissional de forma adequada não foi suficiente, tá? Graças a Deus a gente tem conseguido repor isso com o esforço de todo o conjunto de profissionais. Pessoas que não eram específicas de terapia intensiva, que não eram específicas de urgência e emergência, ou que já há algum tempo não trabalhavam, estão se direcionando, estão se esforçando, estão estudando, fizeram cursos e estão se disponibilizando para completar esse grupo que está enfrentando a Covid nesse momento. Sim, a gente está falando dos profissionais da linha de frente,
tem essa dificuldade de encontrar profissionais capacitados, né? Porque é preciso passar por um treinamento, como o senhor disse, mas também existe a questão dos que já estão lá trabalhando, do risco de contaminação. Hoje tem muitos profissionais médicos contaminados, como que é? Sim, nós estamos tendo só no grupo de terapia intensiva, no grupo que tem feito essa linha de frente, de pronto-socorro, de pronto atendimento, uma média de 5 a 6 contaminações por semana, né? Isso desfalca, isso tem algumas semanas que aumenta mais. Lembrar que um profissional desse, quando ele contamina, ele fica aí em torno de 2 semanas afastado do trabalho, tá? O que tem acontecido é que os profissionais que ficam têm se desdobrado, né? Se desdobrado e esse desdobrar hoje está ao máximo, né? Extrapolando em muito já a capacidade e as normativas de segurança física para uma pessoa trabalhar. Mas é óbvio que o ser humano, quando há necessidade de amparo e socorro, ele vai se desdobrar, né? E isso é o que tem ajudado a população e tem ajudado nesses atendimentos. Tá ok, doutor Ademar, muito obrigada pela sua entrevista. Carlinha, eu tenho uma pergunta para ele, se você me permitir. Eu queria que ele explicasse, assim, na prática, realmente, que as pessoas acham que simplesmente só abrir um leito de UTI e pegar qualquer enfermeiro ou médico assim e jogá-lo. Eu queria que ele explicasse na prática, Carla, como funciona isso. Não é simplesmente só abrir a UTI, existe um processo. Talvez ele saiba explicar melhor para quem está em casa, porque muita gente acha, não abriu, pá, vamos jogar a gente lá dentro. E realmente, provavelmente não é assim, né? Provavelmente na prática deve saber aí explicar melhor o pessoal de casa como funciona realmente. Ok. Doutor Ademar, o Alessandro está te fazendo uma pergunta que as pessoas às vezes pensam que é só abrir um leito de UTI e pronto. As pessoas podem ser colocadas lá, os pacientes, para ser tratados. Se o senhor explicar para a gente na prática como que funciona, né? O senhor até falou um pouquinho sobre a preparação do profissional. E não envolve apenas médico, é uma equipe multidisciplinar, uma equipe grande ali que precisa ser preparada. Como é que funciona um leito de UTI? Como é que ele precisa ser preparado para ele estar apto para receber um paciente? Muito obrigado pela pergunta, é extremamente importante a população estar consciente que não é meramente um leito físico. Não adianta a gente colocar só um espaço físico e colocar uma cama lá. Esse paciente, ele é multimonitorado, né? Ele é colocado em sensores onde, de uma forma instantânea, dá a sua pressão, dá a sua frequência cardíaca, a parte de oxigenação sanguínea, né? Exames complementares. Ele precisa se alimentar, né? Então aí tem uma equipe de nutrição, uma equipe de preparação alimentar para isso, e aí tem os nutricionistas, tem todo o pessoal que está por trás disso. Ele precisa intensamente de uma fisioterapia motora, porque a Covid é extremamente desgastante da parte física, principalmente quando a pessoa fica deitada, né? Vai tendo atrofia muscular, isso impede ela de respirar também. A fisioterapia respiratória, aí vem o profissional de fisioterapia, né? A parte de enfermagem, esse paciente precisa de cuidados curativos, ele precisa de banho, então vem a parte de técnicos, vem a parte laboratorial, que são vários exames sendo executados por dia, a parte de radiologia, tomografias, raio-x que são feitas, o pessoal da limpeza toda, que tem que limpar, esterilizar todo esse material, o pessoal de hotelaria, o pessoal que tem que conseguir forros de cama, rouparia toda dentro do hospital, né? Então isso tudo gasta e despende uma equipe muito grande de profissionais. E essas equipes, elas têm limite. Elas têm limite do ponto de físico mesmo, de desempenho físico das equipes, e o limite também é organizativo, porque tem regras de número de pessoas por leito, até porque se tiver muito leito por uma pessoa não dá conta. Fora o pessoal que tem que fornecer medicamentos. Se não houver os medicamentos adequados, uma farmácia adequada com seus farmacêuticos, né, e esse grupo que está ali organizando a farmácia, também não é possível fornecer as drogas e as medicações para que o médico decida e defina qual o melhor cuidado para esse paciente. Então, é uma equipe muito grande e é um intenso trabalho, por isso que temos o nome de terapia intensiva. O cuidado ele é instantâneo, né? Não dá para um profissional ser responsável por 20, 30 pacientes. Então tem que ser um número reduzido, exatamente porque esses pacientes estão no risco iminente da sua vida. Então a gente precisa de cuidados com pessoas altamente treinadas para isso.
Por Então isso, essas são as limitações. Por isso o custo de uma UTI é tão alto e não é qualquer profissional que consegue trabalhar na UTI. Por isso não é um profissional que trabalha num leito comum, ele não consegue, não está preparado para uma UTI, precisa ser devidamente treinado, né? Exatamente, isso é o que faz com que a gente tenha limitações. Mas, de pronto, a gente queria agradecer a disponibilidade dos profissionais, e tem profissionais que não estão habilitados para um leito de UTI e que estão fazendo funções gerais. Tem profissionais lá, por exemplo, de fisioterapia, de nutrição, que não estão engajados ou não são treinados para UTI, que estão ajudando em limpeza, estão ajudando em dar banho no paciente. Né? Então, essa é a estrutura que a gente está conseguindo com a disponibilidade desses profissionais. Nós tivemos uma equipe, por exemplo, de pediatria, auxiliando nos pacientes de enfermaria Covid adulto. Você falava, mas pediatra? Porque precisa, só para a senhora ter ideia, para os telespectadores terem ideia, todos os pacientes que estão em Covid, eles têm que ficar isolados. As famílias não têm acesso, mas a família quer informação. E só um médico pode conversar com a família e dar essa informação. Então, nós montamos, os pediatras se disponibilizaram, já que eles têm alguma limitação técnica para lidar com o adulto com Covid, de ligar para as famílias e conversar, de ter essa sensibilidade para não tomar tempo dos profissionais que estão habilitados para tratamento mais intenso. Né? Então, tem espaço para todos, mas eu gostaria de frisar e aproveitar o momento para conclamar a população a apoiar as equipes e a manter todos os cuidados possíveis. Se a população não fizer isso, não adianta termos uma equipe de frente. Nós não vamos conseguir expandir leite. Só a população pode se proteger numa primeira linha. A última linha são esses profissionais. Tá ok, doutor. Carlinha, para finalizar rapidinho, eu queria que ele falasse, só para o pessoal de casa entender o risco da automedicação, que é importante, na minha opinião, ele falar sobre isso, e se realmente, no momento que estamos vivendo, é somente a vacina que vai solucionar esse tumulto todo. É a última pergunta que eu faço e acabou minha pergunta. Outra pergunta do Alessandro, na verdade ele está pedindo para você fazer um alerta, né, para a população sobre a automedicação, né, os riscos da automedicação e se a vacina, o senhor vê a vacina hoje em dia como a única solução. Automedicação já é um tema que nós já abordamos de forma reticente, né? Todas as pessoas hoje precisam entender que não adianta se automedicar. Todo medicamento, por mais simples que ele pareça, ele tem o seu lado ruim, ele tem seus efeitos colaterais, ou por dosagem, ou por alguma doença que a pessoa já tenha e pode agravar, ou por algum medicamento que a pessoa já toma e essa interação não pode ser boa. Quanto à vacina, a vacina é a melhor barreira que nós temos, é a prevenção final, né? É a solução que nós temos nesse momento para que controle a pandemia, né? Estão chegando vacinas, a população tem que entender que essas vacinas chegam por lotes, né? Estamos aí gradativamente baixando, né? O serviço público está gradativamente baixando a idade para vacinar e tem sido feito aí de uma forma muito harmoniosa em Governador Valadares, tem conseguido o apoio da população que isso aconteça de uma forma tranquila, tá? E nesse momento, quando o paciente está doente, é óbvio que existem orientações que ajudam o paciente a melhorar. E, no final, ter um auxílio médico sempre que o paciente tiver qualquer sintoma. Buscar o auxílio médico para isso. Não fazer automedicação. Isso é extremamente crítico. Ok, Alessandro? Ok, acabei e parei por aqui, tá? Agradeço então, tá. ele por mim, Carla. Tá, joia. O Alessandro está te agradecendo. Eu também Muito agradeço obrigado. a sua disponibilidade. E sucesso e boa sorte. Que Deus abençoe o trabalho de vocês. Obrigado. Alessandro. Obrigado, Carlinha.